Shalom mais uma vez a você que está nos assistindo. Eu sou o professor Mateus Andona, aqui desde a sinagoga Har Tzion, em Belo Horizonte, Minas Gerais, a sede do Ministério Ensinando de Sião. Sou o líder aqui da sinagoga Har Tzion. Claro, tenho uma ordenação rabínica, fui ordenado em 2017, então sou rabino, discípulo de Yeshua, fui ordenado por várias organizações judaico-messiânicas de Israel e dos Estados Unidos também. E tenho conduzido juntamente com meu pai, que está em ano sabático. Meu pai é o fundador desse trabalho, dessa sinagoga também, o Rabino Marcelo Guimarães. Ele ainda está de ano sabático e eu assumo, então, temporariamente aqui os trabalhos da Har Tzion. E tenho certeza que você tem sido abençoado, né, nesses últimos 20 anos aí, pelo Ministério Ensinando, são quase 25 já. Temos feito um trabalho de apregoar a restauração de Israel e também das nações. Bom, pessoal, nós entramos então hoje no livro de Devarim, no capítulo 7, verso 12, na Parashá Ekev. Por quê? Ou pois, ou se. Difícil traduzir essa palavra, né? Mas vamos olhar aqui na tela então para você ver o título do estudo. Ekev, a importância do ouvir. Quero que você ouça bem hoje, hein? A importância do ouvir. Deuteronômio 7:12 até o 11:25. E Haftará de Isaías capítulo 49 até o 51, verso 3. As Escrituras, a Torá nos ensina que o ouvir do Eterno não é só escutar, como a gente vai ver nesse trecho aqui de Deuteronômio 7:12. Eu vou ler em hebraico para você, começando da direita aqui de cima, olha. Ve'aya ekev tishmeun et hamishpatim ve'aele ve'shamartem ve'asitem otam ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. Então, uma tradução mais aí ao pé da letra seria o quê? E será que, pelo fato de vocês ouvirem, ou porque vocês ouvirão esses juízos, porque vocês guardarão os juízos, porque vocês cumprirão os juízos, o Senhor, o teu Deus, te guardará a brita, a aliança e a graça. Hesed é graça. E a graça que prometeu a teus pais. Então você vê aí a palavra ekev, mais no sentido de consequência, e você vê também a palavra hesed, graça, que o Eterno vai guardar, vai chamar Adonai Elohecha, vai guardar a graça e a aliança que ele prometeu aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Então é muito importante que você comece esse estudo comigo, prestando atenção nesses verbos que o Eterno usa. Preste atenção nesse verbo usado para ouvir, a terceira pessoa do passado, singular, é chamar, com ain no final, chamar. O infinitivo é esse aqui, ó, lishmoa. Então o verbo usado nas Escrituras para ouvir é lishmoa, daí vem o chamar, o shema no imperativo. Shema não significa só ouvir. Olha aqui comigo. Shema significa ouvir, entender, conhecer, responder e principalmente Shema significa, Lishmoa significa obedecer. Essa palavra, esse verbo ouvir, Lishmoa, é usado 92 vezes só no livro de Devarim. É a maior ocorrência desse verbo em toda a Bíblia. Livro de Deuteronômio, Devarim. Por quê? Porque o grande intuito do livro, nesse 1 mês antes da morte de Moisés, preparando o povo para adentrar Canaã, Moisés tem uma missão, fazer o povo lembrar de tudo que aconteceu e fazer com que eles ouvissem, entendessem, guardassem, internalizassem as leis de Deus. Então, ouvir significa isso tudo. Às vezes a pessoa escuta e não ouve. Ouvir é obedecer. Ouvir é entender. Nós vamos falar daqui a pouco que o mundo grego dá muita ênfase no ver. O judeu, a Bíblia, dá mais ênfase no ouvir. Ouvir é mais importante do que ver. Meus irmãos, a palavra ekev que você viu aqui comigo
tem um sentido condicional. Isso não é uma coisa muito falada hoje em dia, principalmente nos meios cristãos, porque nós temos esse conceito, que é um conceito verdadeiro, da graça do Eterno, através de Yeshua. A graça do Eterno, como o próprio nome diz, graça é de graça. Você não, é um favor imerecido. Você não fez nada para alcançar algo do Eterno. Você não fez nada para ter sido resgatado. Claro, você se arrependeu, você pediu a ajuda do Eterno, mas você não tinha nada para oferecer em troca. Concorda comigo? A gente não tinha nada quando nós fomos alcançados. Isso é graça. Isso é graça. Você não tem nada para oferecer, né? Você admite que você não tem nada, você depende do Eterno para ser salvo, e o Eterno te agracia e revela-se a você, e você alcança, então, essa presença, esse relacionamento com Deus. Isso é de graça. Agora, textos como esse de Deuteronômio 7, verso 12, nos ensinam o seguinte: há uma recompensa para aqueles que, uma vez alcançados, se dedicam em ouvir e guardar a aliança de Deus. E a aliança de Deus é composta de leis. A aliança de Deus não é só a obra de Yeshua. A aliança de Deus é baseada em lei, a lei de Deus, os princípios de Deus. Como é que eu sei disso? Primeiro, porque Deus fala aqui várias vezes na Torá. A aliança que Deus estabelece com o povo ali no Sinai foi uma aliança baseada na Torá. E a aliança que Yeshua veio introduzir, a nova aliança, a aliança renovada, ela é sem lei? Não, ela é baseada na lei. Ela é baseada em Jeremias 31, onde Deus vai pegar aquela lei do Sinai, tirar das pedras e encravar na mente e no coração do judeu. Ou seja, a mesma lei, só que em locais diferentes. Então a lei ainda é sine qua non, a lei ainda é necessária para você ter uma chamada nova aliança. Não existe nova aliança sem Torá. A Torá é a base da nova aliança. Yeshua é o veículo. A Torá é a base. Yeshua vai pegar a Torá da pedra e vai escrever em você, para que a sua natureza mude, para que você nasça de novo e obedeça a Deus, porque você foi transformado de dentro para fora. Isso é nova aliança. Então você tem que entender que nesta nova aliança, assim como lá na aliança que Deus fez com o povo no Sinai, a aliança que Deus fez com Abraão, que está vigente até hoje, que está válida até hoje, essa aliança, ela tem um sistema de recompensa. Deus é meritocrata. Então, quer dizer, a meritocracia é algo bíblico. Quem busca mais, alcança mais. Quem busca menos, alcança menos. Nisso está baseado todo o entendimento de galardão. O que é galardão? Galardão é recompensa. E galardão são diferentes. Nem todo mundo vai ter o mesmo galardão. Aqueles que se esforçam mais vão receber mais. Aqueles que usam o que Deus deu e trabalham, e plantam, e semeiam, vão colher. Há um texto muito interessante escrito, ninguém sabe se foi pelo Rabino Shaul, pelo apóstolo Paulo, ou se foi por um outro judeu, discípulo de Yeshua, mas foi uma carta dirigida a judeus crentes em Yeshua, e esse autor da carta de Hebreus escreve no capítulo 11, no verso 6, é impossível agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele está dando um discurso aqui da fé, você conhece o texto, e aí ele para e fala, olha, o pessoal tem que entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima a Deus creia que, número 1, ele existe, e número 2, que ele é galardoador dos que o buscam. Então há uma recompensa, por isso que a palavra usada aqui é ekev. Por quê? Não é se, é por quê. A consequência, você vai guardar de coração aqueles mandamentos, você vai tentar dar o seu melhor para andar no caminho de Deus, e consequentemente o Eterno faz o quê? Ele também guarda a aliança que ele prometeu para você. Ele também guarda a bênção e a graça, que está falando que o Eterno vai chamar, vai guardar a graça. Quando você se esforça, quando você dá o seu melhor, não estou falando que você vai ser perfeito, não estou falando que você não vai pecar nunca mais, mas até o seu pecado vai ser o quê? Um acidente, um deslize. O pecado não é constante na vida do cidadão do reino. O pecado é um deslize. Aí não vou tentar não, que eu nunca vou ser perfeito mesmo. Esse é o servo medíocre, esse é o cidadão medíocre do reino. Eu não vou nem competir, não, eu sei que eu não vou ganhar. Que é isso?
Então o Eterno está muito mais preocupado com o meio do que com o fim. Como você tem vivido sua vida? O que você tem feito com aquilo que o Eterno tem te dado? O que você tem feito? Como você tem usado os dons que Ele te deu? Como você tem usado o ambiente onde Ele te plantou, a família onde Ele te plantou? Você acha que Ele errou? Você acha que Deus te plantou na família errada? Você acha que Deus te plantou com os parentes errados? Coisa que você não pode mudar. Quem são seus pais? Quem são seus irmãos? Quem é a sua sogra? Se já casou, não muda não. Eu vou te separar porque eu não gosto da minha sogra. Não pode fazer isso. Separar porque não gosta da sogra, do sogro. Então, mas o que você tem feito com as coisas que o Eterno plantou na sua vida? Saiba que Ele é galardoador dos que o buscam. Agora, olha só, eu quero chamar a sua atenção para o verbo ouvir, porque o título da palavra é Entendendo a Importância, como é importante o ouvir, a importância do ouvir. Olha aqui comigo. Nós vamos comparar agora a forma de interpretar, a forma de ouvir, a forma de conhecer, de buscar conhecimento do mundo grego e das Escrituras. Você vai ver que tem uma grande diferença. Diferente do mundo grego e a contribuição que o mundo grego deu ao mundo ocidental, Brasil, a Bíblia, as Escrituras nos ensinam que ouvir é mais importante do que ver. Para os gregos, só é possível entender alguma coisa se você consegue ver alguma coisa. Por isso eles valorizam tanto as artes visuais, não é isso? Os gregos criaram, as peças teatrais, os Jogos Olímpicos, a arte, as esculturas, Para os gregos havia uma separação entre o sujeito, aquele que vê, e o objeto, o que é visto. Um não pode participar na essência do outro, um não pertence ao mundo do outro. Um é o espectador e o outro é quem está atuando. Quem está assistindo não atua, quem atua não assiste. Há uma diferença desses mundos, pessoal. Essa contribuição grega para o nosso mundo, ela tem raízes hoje em dia. Você também herda esse conceito que para você entender alguma coisa, você tem que ver. Ver é mais importante. Platão, no século IV, já dizia que o quê? Conhecimento é quando você vê além do objeto. Você consegue ver além do objeto, você tem ali a compreensão do objeto. A filosofia grega nos deu o quê? A filosofia e a ciência são áreas do conhecimento baseados na observação. Na observação, no empirismo. E olha que interessante. Se você pega a doutrina gnóstica, que atrapalhava tanto a vida dos discípulos nos primeiros séculos, é exatamente isso. Porque você vê essa origem no platonismo, que é o quê? É uma separação de dois mundos. É a separação do espírito e da matéria. Tem que ter essa separação. Você só consegue se elevar se você se distancia. Então o gnosticismo veio ali contaminando alguns discípulos gregos, logicamente, a maioria deles, nos primeiros séculos, dizendo o quê? Não, você quer especializar nas coisas do eterno? Você quer especializar no mundo espiritual? Esquece o mundo material. Esquece. Não preocupe com o material, não preocupe com o que você come, com quem você dorme, com o que você faz com as mãos. O que importa é o quê? O espírito. Deus está preocupado com o espírito. Você não consegue se elevar em termos de conhecimento se você não se desprende do mundo material por completo. Isso é completamente contra o que a Torá atesta. A Torá atesta que você tem que santificar não só o seu espírito, mas o quê? A sua alma e o seu corpo. Você santifica não só o seu próprio espírito, mas o mundo ao seu redor. Você faz parte do mundo. Você não foi tirado do mundo. A interação, o viver em sociedade, faz parte do intuito da Bíblia. Como é que você vai santificar se você não se relaciona com ninguém ou com nada? O próprio conceito de santificação fica nulo. Você está sozinho no alto da montanha, você vai se santificar como? Você vai santificar o quê? A Deus.
Então daí que vem todas essas doutrinas de separação. Eu não sei se vocês lembram no Renascimento, quando aqueles europeus italianos começaram a redescobrir o conhecimento grego, não é? As artes gregas, a filosofia grega. O que eles começaram a usar nas vestimentas? Vocês lembram? Usavam uma tala no pescoço. Já viram essas representações aí de século XVI, século XVII? Usavam uma tala no pescoço. Para quê? Aquela tala redonda, só com um buraquinho, o camarada vestia aquilo. É uma separação do corpo e da mente. Ou seja, vamos valorizar mais a mente. A mente é que importa. O corpo a gente não dá muita importância. Surgiram os movimentos monásticos, né? Deixar a pessoa isolada para ela ser mais santa possível, deixa ela mais isolada possível para ela ser mais santa possível. A Bíblia é contrária a isso, a Torá é contrária a isso. Nós temos que santificar onde você planta os seus pés. Você implanta o reino de Deus, é onde você chega. O que é santificar? Santificar é quando você influencia os outros. Isso que é santidade, é você influenciar os outros a guardarem os princípios e a lei de Deus como você. Ser santificado é aprender a separar o precioso do vil. Isso é ser santo. Você tem que treinar a separar, não é se isentar da escolha. Não é se isentar da escolha. Eu vou me isentar da responsabilidade de ter que escolher. Eu já vi gente que ora assim, pai, eu entrego a ti o meu livre-arbítrio. O que é isso, entrega a ti o meu livre-arbítrio? Livre-arbítrio foi dado a você com o maior presente que Deus te deu. Saiba usá-lo. Não fuja da responsabilidade que Ele te traz, não. Saiba usá-lo. Aprenda com a Torá. A Torá diz, eis que coloco diante de ti, é semana que vem, né? A bênção e a maldição, a vida e a morte, escolha a vida. A Torá quer que você faça a escolha certa, não que você se exima de escolha alguma. Tem que aprender, eu agradeço a Deus todo dia pelo meu livre-arbítrio, porque eu tenho o poder de escolher. Eu tenho o poder de escolher obedecer a Deus. Vou devolver isso para Deus, não, vou usar com sabedoria, vou me policiar. Sempre faço as escolhas certas? Não, às vezes eu tomo as escolhas erradas. Mas eu estou aprendendo. Com os meus erros e com os meus acertos, eu aprendo. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Eterno e são chamados de acordo com o seu propósito. Seus erros e acertos colaboram para o seu aprimoramento. Olha só. Já o mundo da Bíblia, as Escrituras, não dão tanta ênfase assim no ver. Gente, o que Deus vai lembrar aqui o povo em Deuteronômio? Moisés vai falar com o povo, vocês estão lembrados que quando vocês estavam lá no Sinai, em Horebe, vocês não viram imagem nenhuma? Vocês só ouviram? Deus fala em Deuteronômio 4, não faça imagem de nada, nem de coisa que é acima do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, é um dos mandamentos. Você não vai nem idolatrar, prestar culto, nem fazer imagem de escultura, porque não é a imagem é enganosa. A imagem pode te enganar. Não baseie na visão, não baseie no ver, não baseie no ouvir. Ouvir é mais importante do que ver. Olha só, na Torá, Deus não ordena para que você veja-o. Não tem ordem nenhuma mandando você ver a Deus. A ordem é, ouça-o. Você é obrigado a ouvi-lo, é ordem. Ouça Israel, ouve Israel, olha aí, ó. Ouve Israel. O Eterno só pode ser visto, mas não tem como ver a Deus? Tem. Como? Através da sua palavra, através da sua lei, você vê a Deus. Para podermos vê-lo, temos que aprender a ouvi-lo. O que é ouvir no contexto original? Entender e obedecer. Isso é ouvir. Entender e obedecer. Nascer venishma. Lembra que o povo de Israel falou lá no Sinai? Nascer venishma. Todas as palavras que o Eterno diz, nascer faremos venishma. E ouviremos. Eles estavam tão afoitos que puseram o fazer à frente do entender, né? Ouvir é entender e cumprir e guardar. O Eterno falou a revelação da Torá para todo Israel. O que Yeshua nos disse? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Quem é que falou a lei lá no Sinai? Deus.
De onde saiu a lei? Dele. Foi uma expressão daquilo que estava da essência de Deus. Deus não tem corpo, mas se tivesse, a Torá teria saído o quê? De dentro dele. A Torá é a maior expressão do caráter, da personalidade de Deus. Você não tem como ver a Deus sem a Torá, sem a sua palavra. Olha só, o Eterno falou a revelação da Torá para o povo de Israel lá no Monte Horebe, sendo a sua palavra a maior manifestação do seu caráter, da sua essência. O grande tiro no pé do mundo cristão que o prejudicou de conhecer ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, foi o quê? Foi tirar a importância da lei de Deus. Porque quando você tira a importância da lei de Deus, você fica com o seu caminhar no meio do caminho, você não completa, você não tem uma visão plena de Deus. Você não tem uma visão plena nem de Yeshua. Se Yeshua fala que Moisés fala a respeito dele, se Yeshua fala que as Escrituras... Quantas vezes Yeshua comprova que ele é o Messias, dizendo o quê? As Escrituras falam a meu respeito. Se as Escrituras falam a respeito dele e você não valoriza as Escrituras, que é o chamado Antigo Testamento, como é que você vai entender Yeshua na sua plenitude, como Messias, como Rei? Olha só, agora que vem algo interessante aqui. Então eu disse que Deus é revelado através da sua palavra, através da sua Torá, através da sua palavra. Olha aqui, olha aqui. Podemos ter um relacionamento com Deus através do ouvir, através de Yeshua, que é a palavra, é ou não é? Yeshua é chamado de palavra. João abre lá o seu evangelho dizendo que ele é o Logos. No aramaico a gente fala membra, é a mesma coisa. É a razão de existir de tudo. É o Logos, é o membra. Ele é o membra, ele é o Logos do Eterno, ele é a palavra do Eterno. A lei que pode fazer parte da nossa natureza, escrita em nosso coração e na nossa mente. Assim podemos ouvir a Deus. Quando você tem a lei escrita no coração, aí sim você ouve e obedece. Mesmo que o Eterno seja infinito e nós finitos, através da palavra, que é Yeshua, há uma ligação e você consegue ter um relacionamento baseado no amor e na obediência. Não fica só no amor. Quem ama, obedece. Quem ama, ouve. Yeshua é o veículo. Yeshua é aquele que faz com que o Eterno, que é infinito, insondável, possa ter um relacionamento e se revelar a você que é finito. Pelo menos no plano aqui do planeta Terra, dessa era, né? Que o mundo vindouro é outra coisa. Por isso que a gente não fala, né, nos meios judaicos, a gente nunca fala assim, uma pessoa está para falecer, né? Você está com uma pessoa ali terminal, ou acabou de falecer um ente querido, um servo de Deus. Você nunca fala assim, vamos nos encontrar no céu. O judeu nunca vai falar isso. Vamos encontrar no céu. Daqui a pouco eu te encontro lá. Nunca ninguém vai falar isso. O que se fala geralmente? Estaremos juntos no mundo vindouro. Espero revê-lo no mundo vindouro. Essa é a glória, esse é o galardão maior que você pode obter. É participar do mundo que está por vir com Yeshua. Quando ele vier e houver ressurreição, você tem que estar nessa. Você tem que estar nessa. Você não pode estar na outra ressurreição, porque a outra ressurreição vai ser para julgar. A primeira vai ser para reinar. Só vai ressuscitar para reinar quem for o quê? Cidadão do reino. Aí é o galardão, olha só. Por isso que eu falei semana passada e repito hoje. Galardão só pode ser dado para pessoas que estão vivas. Você não dá galardão para a alma de alguém. Você não dá galardão para o espírito de alguém. Por isso que no local de espera não há um galardão propriamente dito. O galardão é dado como? Quando? Quando você está o quê? Vivo de novo.
Porque quando você guardava os mandamentos, quando você cumpria, obedecia, quando você ouvia a Deus, quem é que ouvia? Era a sua mente, a sua alma e o seu corpo. Então quem vai receber o galardão quando ele for dado? A meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Estaremos juntos novamente para receber a recompensa. E estarão juntos novamente para receber juízo. Você pode condenar a alma? Ressuscita para ser julgado no final de tudo. Né? Mas olha aqui, olha que interessante, pessoal. A palavra nos dá um relacionamento com Deus porque a palavra é Deus. É ou não é? A palavra sai de Deus, ela não pode ser outra coisa. Se sai de Deus é divino. Que isso? Deus criou tudo através da sua palavra, gente. Ele criou tudo ex nihilo, sem ter matéria-prima alguma. Ele criou pelo poder da palavra. A palavra tem ação criativa. Por isso que eu sempre digo aqui, né, você conhece uma expressão famosa aí, abracadabra. Isso é uma expressão aramaico. Esse aramaico é avrak-davrá em hebraico. Criarei conforme a minha palavra. Daí surgiu esse abracadabra, mas é uma expressão judaica que remete a Deus quando criou tudo. Criou da palavra. Haja um coelho aqui e sai um coelho. Por isso que o mágico fala abracadabra, ele cria do nada, sai um coelho. É ilusão. Mas veio desse conceito aramaico lá de Deus criando a partir do nada. Ele cria pela palavra. A palavra é a ação criativa. A palavra é a ação, é o tônus de vida do mundo. Olha aqui, pessoal. A palavra é aquilo que os gregos, quem é que chamava? Zenos em grego. O Zeno, que criou a filosofia estoica, século III a.C., o que é o estoicismo? O estoicismo acredita nisso, é uma força universal que dá vida para tudo. É uma razão universal, natural. Entendeu? João Yohanan, no capítulo 1 do seu evangelho, faz uma midrash fantástica para poder fisgar o grego. Porque o grego tinha, o estoicista tinha essa visão. Não, tudo funciona, a plantinha, o animal, o mosquito, a barata, o leão, o cachorro e o homem. São alimentados por uma força vital. Tem algo que dá vida para tudo isso. Tem algo que coordena o universo. Tem uma força por trás do universo que faz tudo caminhar. Os gregos chamavam isso de logos. Logos é a razão universal de existência. O que João faz? Vocês creem que existe um logos? Existe mesmo. Tem um logos, sim. Vocês estão certos. Tem alguém que dá vida para tudo. Tem alguém que dá vida a tudo, tem alguém que sustenta tudo. No início, era o Logos, a palavra, e a palavra estava com o Eterno, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dela, e sem ela, nada do que foi feito se fez. João fala, existe um Logos, sim. Ele é Yeshua, a palavra de Deus. E essa palavra, esse que o Eterno tem, que foi o objeto, o veículo de criação do mundo, e serviu de molde para o homem. Essa palavra, que caminhava na viração do dia com Adão. A Torá fala que a palavra caminhava. O que Adão fala? Ouvi a tua voz quando caminhava no jardim. Epa, palavra caminhando? Essa palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esta palavra, esse membra, esse logos, ganhou carne. E nasceu da casa de Davi, filho de Abraão, filho de Davi. E vimos nele a glória de Deus refletida. Glória como um unigênito. Gente,
Essa expressão é tão interessante. Eu queria ler para vocês uma midrash que eu li essa semana, que eu achei assim, gente, isso é muito interessante. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, não é isso? Olha só, na Torá, a história que mais remete, que tem essa expressão unigênito, é entre Abraão e Isaac. Porque Deus fala com Isaac, Deus fala com Abraão, toma o teu filho, né? Gênesis 22, 2. Toma o teu filho unigênito, é a mesma expressão em hebraico. Toma teu filho unigênito, Isaac, a quem amas. Se restasse dúvida, né? Está falando de quem? Ismael? Não, a quem amas, Isaac, unigênito. Vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, olha só, sobre essa passagem que Abraão pegou o seu filho unigênito para lhe entregar lá a Deus em Moriá, olha o que os rabinos falam no Talmud babilônico, no Tratado Bava Metzia, 87, lado A. Ele fala assim, os rabinos falam assim, sobre essa história de Abraão e Isaac. Deus fez as feições do rosto de Isaac iguais às de Abraão, de modo que todos os que viam Isaac, gritavam, Abraão gerou Isaac, de tanto que era parecido. Os rabinos falam, Deus fez as feições de Isaac igual ao de Abraão. Então quem visse Isaac falava o quê? Seu pai é Abraão. Vemos o seu pai em você. Você é a cara do seu pai. Todos diziam quando viam Isaac, Abraão gerou Isaac. Eles se pareciam tanto que quem quisesse falar com Abraão, falaria com Isaac. E quem quisesse falar com Isaac, falaria com Abraão. Um parece tanto com o outro que representa o outro. Você fala para um, se você quiser falar para um, você fala para o outro. Se você quiser falar para o outro, fala para um. De tanto que eles se assimilavam. Eu acredito, assim como alguns rabinos messiânicos, que Yeshua tinha isso em mente quando ele afirma lá em João, vamos ler, acho que eu pus aqui. Yeshua tinha essa história, talvez até ele tinha conhecimento desse midrash, né, que eu acabei de falar. Olha o que ele fala aqui em João 14, verso 7. Se vocês me tivessem conhecido, conheceriam também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí Filipe falou, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos será suficiente. Respondeu-lhe Yeshua, Filipe, há tanto tempo eu estou com você e você não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como é que você diz então, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e Ele está em mim? As palavras que eu digo não são por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me, acredite em mim, que eu estou no meu Pai e o Pai está em mim. A palavra reflete o caráter, a essência, a divindade de Deus. E porque a palavra veio de Deus, ela é Deus. E não é o Mateus que está dizendo isso, é Moisés que falou isso. É Isaías que disse isso. É Jeremias que disse isso. Alguma coisa sai de Deus que não seja divina? A palavra que representa Deus, que criou o mundo para Deus, não vai ser divino? Claro que é divino. Essa palavra representa Deus, é igual os rabinos falam de Abraão e Isaac. E os rabinos falam isso sobre Gênesis. Eles falam isso sobre o homem e a palavra. Os animais tinham dificuldade de saber quem é que estava chegando perto deles, se era a palavra ou se era Adão. Tamanha a glória de Adão, parecia muito com a palavra. Não foi feita a imagem e semelhança da palavra? Parecia tanto que os animais tinham dificuldade de saber quem que estava chegando. A palavra reflete o caráter de Deus. Ao mesmo tempo, a palavra veio de quem? De Deus. Quem deu origem à palavra? Deus.
A palavra submete a quem? Não acreditem no que eu digo sem checar na Bíblia. Não. O que o próprio Yeshua disse? Olha aqui, volta aqui de novo. As palavras que eu digo não são por mim mesmo, mas Deus que permanece em mim faz através de mim a sua obra. Então ele presta submissão e obediência a quem? Ao Pai. Ah, mas ele é Deus. Mas ele não é o Pai. Alguma vez na Bíblia ele fala que ele é Pai? Isaías o chama de Pai da eternidade. Realmente ele é. Mas ele deixa muito claro Yeshua deixa muito claro essa sua submissão ao Pai. Não, João relata que ele disse o quê? O Pai é maior do que eu. Eu não vim fazer a minha missão, eu vim cumprir a missão do Pai. As palavras que falo não são minhas, são as palavras que o Pai me deu a falar. A missão que cumpre não é minha, é o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem rejeita o Filho? Yeshua deixa isso claro. Não acho que vocês estão rejeitando a mim. Vocês estão rejeitando a quem me enviou. É o shlichut. É a lei da representatividade, pessoal. Isso tem que estar muito claro. Então, Yeshua é a palavra, o relacionamento. Agora, a palavra Yeshua, que é o veículo de relacionar entre homens e Deus, ele também requer o quê? Obediência. Ele não veio apregoar outra Torá. Ele não veio apregoar outro reino. Ele veio apregoar o reino de Deus. E o reino de Deus é o quê? O reino de Deus é amor, paz. O reino de Deus é um povo que tem a lei do eterno dentro de si. É um povo que aplica no mundo material os princípios divinos dos céus. São aplicados na terra. Isso é reino. Mais uma vez eu vou dizer a você, cuidado para essa questão da graça perdoadora do eterno através de Yeshua, não ofuscar os outros elementos da ação de Deus na sua vida. Tem outros elementos. Sabe qual que é o perigo? Um elemento que é ofuscado, quando você se concentra demais. Ah, é a graça, eu estou na graça, tudo é graça, tudo é de graça. Qual o elemento que fica aí subjugado, fica um pouco esquecido? Obediência. Peraí, o camarada pensa assim, se tudo é de graça, por que eu tenho que obedecer? Ou ainda, ou pior, se eu fui predestinado para ser salvo, por que eu tenho que obedecer? O autor de Hebreus fala algo sobre Yeshua que não se encaixa nessa ideologia aí. Evangelho sem obediência, evangelho sem lei, Evangelho sem santidade, fé sem santidade, fé sem obras. Opa, estou citando até Yaakov, Tiago aqui. Yeshua fala isso, o autor de Hebreus falou, não é bem assim não. A salvação, todo aquele que clamar o nome do Eterno será salvo. Sim, o profeta anunciou isso. E aquele que invocar o nome de Yeshua, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele é alcançado pelo Eterno. Aquele que reconhece a Yeshua como enviado de Deus, entrega a sua vida e arrepende dos seus pecados, Deus faz morada nele com o próprio Filho. Mas há um outro aspecto soterológico, há um outro aspecto vicário, que as pessoas não dão muita importância, mas que a Paraxá dessa semana fala, que o autor de Hebreus fala em Hebreus capítulo 5, que o irmão de Yeshua, Yaakov, fala na sua carta, Tiago. Vou pôr para você aqui. Salvação, crença. Salvação, arrependimento. Salvação, obediência. Ele, Hebreus 5:7, ele, Yeshua, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, para quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, da sua justiça,
da sua tzedakah, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E porque ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu, ele foi aperfeiçoado. E quando ele foi aperfeiçoado, sofrendo e escolhendo obedecer a Deus, ele se tornou autor de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tem obediência envolvida. Não tire, não descarte a obediência na fé. A obediência tem o seu lugar e precisa ser manifesta. Tiago vai escrever uma carta inteira sobre isso. Não existe fé sem obras. Fé sem obras é morta. Mostra a sua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Tem que ter fruto, tem que ter obra, tem que ter ação, tem que ter obediência. Por isso que Lutero, em uma determinada época da sua vida, queria tirar a carta de Tiago do Novo Testamento. Chamou Tiago de epístola de palha. Por que ele chamou de epístola de palha? Porque ele não conseguia entender como que havia ali um líder, o presbítero de Jerusalém, mandando ter obra, mandando praticar a fé. Descontextualizam vários textos e não davam essa importância que a obediência tem. Mas vocês estão vendo aqui o autor de Hebreus. Yeshua se tornou fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E ele falou isso várias vezes. No Sermão do Monte, Mateus 5-7. Yeshua vai explicar a Torá. Yeshua vai fazer o que Moisés fez lá em Deuteronômio, lá nas planícies. Vai explicar. Vai aplainar, vai aplainar a Torá para o povo. Yeshua vai falar, olha meu amigo, não fica preso pela literalidade da lei, não. Você tem que ir além. Aplica aquilo que está claro na Torá para situações que não estão tão claras. Aplica o princípio da Torá em qualquer situação que você enfrentar. Aplique a justiça de Deus através da lei em qualquer outra situação. Não fica obtuso, né? Meu pai gosta de usar essa expressão. Não fica obtuso. Ai, a lei, eu tenho um pavor de advogado obtuso. Sujeito que não consegue enxergar um plano maior. Fica ali, obtuso demais. Yeshua fala, abre o leque um pouquinho. Espera aí. Vocês ouviram o que disseram para vocês lá, não matarás. Eu, porém, vos digo. Vocês ouviram o que disseram lá para vocês, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Tem gente que acha que Yeshua, com esse discurso, está anulando o que foi dito. Yeshua não está anulando o que foi dito, ele está expandindo o que foi dito. Ele está fazendo você guardar o que foi dito da maneira certa. Quando Deus mandou lá, não adulterarás, você acha que Deus está preocupado só com o ato sexual em si? Porque se o sujeito for obtuso na lei, ele vai pensar o seguinte, eu posso fazer qualquer coisa com uma mulher, se não consumar o ato ali, eu não estou adulterando. O que Yeshua fala? Não foi esse o intuito de Deus, não. Você tem que matar o mal lá no início. O que leva ao adultério? A luxúria leva ao adultério. O desejo leva ao adultério. Então você tem que matar a cobra, é no início. Se você olhar para a mulher com a intenção impura, você já adulterou, porque a intenção impura leva ao adultério. Mata a coisa lá no início. Ele está destruindo o mandamento não adulterarás? Lógico que não. O que ele está fazendo? Ele está elevando. Ele está tornando plena. E não é isso que ele disse no Sermão do Monte? Eu não vim anular a lei, eu vim torná-la plena. Plirosai, eu vim torná-la plena. Pleroma é cheio. Então Yeshua veio, e ele fala, se a vossa justiça não excedei muito a dos escribas e fariseus, olha só, isso é justiça. O outro lado está fixado, o que a lei diz? Não diz nada, não vou fazer nada. Não. Aplica o que está lá em qualquer situação.
Qualquer situação. Aplica o princípio. O princípio é eterno. O invólucro da lei tem que ser atualizado. O princípio é eterno, vale para sempre. Então, não adulterará não é só você deitar com uma pessoa casada, é você desejar. Não matar não é só você ir lá tirar a vida do camarada. É o quê? É você caluniar, você falar mal, você xingar, você menosprezar, você julgar. Que aí fica muito fácil, né? Você pode tratar o outro lá da forma como você quiser, você não matando, você não está descumprindo o mandamento. Isso é a literalidade da lei, isso é a letra. E Paulo fala que a letra mata. Mata, porque te deixa vazio, te deixa superficial. A letra não é a Torá, letra é essa forma de entender a lei obtusa. Que muita gente demonstra esse ângulo obtuso e pobre. Quando contra-argumento, eu estou aqui ensinando sobre a Torá, sobre a beleza da lei de Deus, estou aqui falando de Davi, de Yeshua, como eles vieram aprimorar a lei de Deus, quando eles vieram cumprir a lei de Deus, aí o sujeito fala assim, eu guardar a lei, então eu vou ter que apedrejar as mulheres tudo na rua aí, adúlteras. Então eu vou apedrejar meu filho que é contumaz? Não entendeu. O ser humano evoluiu muito. Hoje nós temos tribunais de justiça, temos um mundo ocidental baseado em Israel, baseado chama de cultura judaico-cristã. Nós temos uma sociedade, pelo menos em alguns termos de justiça social, um pouco mais aprimorados. Naquela época, naquele contexto, naquele lugar, teve que ser assim. Você vai apedrejar um filho seu que é rebelde? Não, você não vai, mas você vai aplicar a lei. Você vai chamá-lo aqui e falar, meu filho, esse seu comportamento para quem te gerou é uma desonra. E na Torá há um princípio. Desonra a pai gera morte, gera maldição. Se você continuar com esse comportamento, por mais que eu te ame, por mais que a minha função seja sempre te abençoar, mas o juízo de Deus vai recair sobre a sua vida. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Ele já apregoou, não façam, não tenham esse comportamento, porque isso gera morte. Ah, você está profetizando morte para o meu filho? Não é morte. Existem vários tipos de morte. Tem a morte espiritual, a morte da alegria, a morte de um propósito de vida, a morte de uma carreira, a morte de uma família. Vocês estão entendendo que o princípio é eterno, o princípio válido em qualquer situação, é válido em qualquer situação. Saia da literalidade e comece a viver a justiça da lei. Você tem que viver, você tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A sua retidão, a forma como as coisas são feitas no reino. Aplica isso na sua vida. Sai da letra, que a letra mata. Mas o Espírito? Pessoal, então olha só. O que João escreve aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, aplainando a Torá. João aqui estava aplainando a Torá. 1 João 2,4. Yeshua falou isso em João 14. Yeshua falou a mesma coisa em João 14. Eu estou lendo agora 1 João, que João está admoestando, mas inspirado pelo Espírito de Deus. Depois você pode ler Evangelho de João, capítulo 14, você vai ver Yeshua falando a mesma coisa. Mas vamos ver o que ele está instruindo aqui, esses discípulos. Aquele que diz, eu o conheço, e não ouve, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Não adianta, não tem como conhecer se não ouve. Por quê? O ouvir é aquilo que é internalizado. Você ouve, você internaliza. Só conhece a Deus quem ouve e guarda e entende os seus mandamentos. Aquele, entretanto, que guarda ou ouve, né? Agora você aprendeu que é a mesma coisa. Que ouve a sua palavra e nele verdadeiramente tem sido. Aquele, entretanto, que guarda ou ouve a sua palavra, nele
verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, deve também andar assim como ele andou. Está falando de Yeshua. Amados, não vos escrevo mandamento novo, mas mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Gente, o que ele está falando aqui? A Torá. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Onde a palavra foi ouvida? Onde a Torá foi proferida? Lá no Sinai. Então, João fala, eu não estou dando aqui mandamento novo, o mandamento é antigo. Vocês sempre tiveram. Só tem que o quê? Sair da letra. Só tem que tornar pleno. Vocês estão muito embotados. Aí Yeshua vem, dá o sermão do monte ali na Galileia. Mateus 5:7, a maior midrash da lei. Nenhum rabino no mundo fez uma midrash dessa em relação à Torá. Fantástico. Ele explica, ele traz os mandamentos à tona, ele explica mandamentos, ele explica sobre a justiça de Deus através da Torá. É perfeito. Lá Yeshua fala a mesma coisa. O mandamento é o antigo. É o mesmo. Só que ele está escrito no lugar errado. Ele ainda está na sua mente só. Ele ainda está em pedra. Ele ainda está... mas está no meu coração. Mas seu coração não está circuncidado. Mateus, como é que faz aí para eu circuncidar? Meu amigo, você tem que circuncidar o coração para estar me pedindo um negócio desse. Seu coração está circuncidado, seu coração está com a carne ainda, está carnal. O que significa essa expressão que tem no Deuteronômio, né? 2 vezes no Deuteronômio, 1 vez em Jeremias. O que significa isso, circuncidar o coração? O que é o coração? É onde estão as vontades e desejos do homem. Isso que é coração. Coração, ele ordena as suas vontades. Aquilo que você quer fazer, aquilo que você não quer fazer, está tudo no coração. O que Deus manda o povo circuncidar o coração, aqui em Deuteronômio? Circuncidai o vosso coração, para que vocês possam andar no meu caminho. Circuncidar o coração é o quê? Tirar o prepúcio do coração. Prepúcio é carne, não é? Tem gente que o coração está com essa cobertura de carne, ou seja, o camarada, tudo que ele deseja fazer é carnal. Tem uma carne tampando ali. Tudo que ele deseja fazer é carnal. Toda inclinação dele é carnal. Tudo que ele deseja fazer, tudo que ele faz é motivado pela carne. Tem uma carne por cima do coração. O que Deus ordena? Tira essa carne. Para que a sua vontade seja de acordo com a vontade de Deus para você. Para de ser guiado pela carne. Tira o prepúcio do coração. Paulo fala isso para judeu, se eu não me engano, lá em Romanos 8. Paulo fala para judeu. Fica preocupado em ser judeu porque você tem pedigree, hijos, né? Você tem pedigree que seu bisavô, seu tataravô, seu trisavô, seu sei lá o que, era rabino e vieram de não sei aonde. Eu sou puro, eu sou a 10ª geração de judeus puros. Meu irmão, fica preocupado com você que é judeu. Estou falando para judeu. Estou falando para judeu. Não estou falando para quem não é, estou falando para judeu. Paulo fala assim, você que tem por sobrenome judeu. Hein? Eu sei que tem sobrenome judeu. Está se vangloriando muito na sua judaicidade? Está se vangloriando muito no seu nome, ashkenazim, alemão, russo? Paulo fala para você, o verdadeiro judeu é aquele que o é de coração. Não adianta ter nome judaico não, se não ama a Deus, se não guarda a Torá, se não tem a Torá escrita no coração, se não valoriza a eleição de Israel. O que adianta ter sobrenome judeu? Então Paulo fala para os judeus que se vangloriavam no seu sobrenome, judeu é quem o é de coração. Isso não significa que quem não é judeu pode virar judeu porque tem no coração que é judeu. Não é nada disso. A palavra de Paulo foi para judeus. Não adianta. Seu pedigree é lindo, mas você está vivendo nas pegadas de Abraão? Você está vivendo nas pegadas de Abraão? Está seguindo o exemplo de Abraão, igual Paulo fala? Não dá, né, pessoal? Tiago vai falar, tornai-vos, Tiago 1:22,
praticantes da palavra, e não só o quê? Mas aí o ouvir aí, em que sentido? Escutar, né? Tiago não está usando aqui o ouvir que Moisés usa lá em Deuteronômio. Aqui está falando o quê? Não fica só escutando a palavra não, meu irmão. Falar bem toca pessoas. Mas é o ouvir que salva vidas. Falar bem você pode impressionar os outros. Mas você só vai tocar a vida quando você falar daquilo que você está cheio. Quando sai do coração. Quando algo sai do coração, entra no coração do outro. Quando algo está só na mente, vai só bater na mente do outro. Quando algo sai do seu coração, pega o coração do outro, muda a vida. Aí o outro vai ouvir. Você está falando pelo Espírito. Falar bem, todo mundo aprende a falar. Está cheio de vídeos na internet aí. Um dia me mandaram um. Aprenda a falar bem. Até assistir para ver se eu corrijo algumas coisas. Mas não é o falar bem que eu estou interessado. É o ouvir. Porque é o ouvir que vai me salvar. É o ouvir que vai me fazer ter um relacionamento com Deus. É quando você ouve que você aprende a ter um relacionamento com Deus. Quando você guarda, quando você persevera. Viu? Então, olha só. Através de Yeshua, podemos obedecer ao Eterno, ouvir ao Eterno, pois a palavra está em nós. E Yeshua faz isso, escreve lá dentro. Só podemos conhecer a Deus, só podemos vê-lo e ter um relacionamento com Ele se ouvirmos a sua palavra. Portanto, mais importante do que ver é ouvir, entender, obedecer. Olha aqui, ó. Seja um ouvinte verdadeiro da palavra de Deus e você será amado por Ele. Ah, Deus ama quem o busca. Deus ama quem se esforça em obedecê-lo. É promessa. É promessa. Olha aqui, ó. Será, pois, que se, ouvindo esses juízos, guardares e os cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará. Faça a sua parte. Agora vamos citar Yeshua. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este aí é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Ô, gente, você não acha que Yeshua está citando Deuteronômio 7? É a mesma coisa, Deus está falando, se vocês guardarem a minha palavra, eu vou amar vocês. O que Yeshua fala em João capítulo 14? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse verdadeiramente me ama, e eu vou amá-lo, e o meu Pai vai amá-lo, porque o meu Pai prometeu lá em Deuteronômio 7, que ama a quem o obedece. Está aqui, gente. E eu também o amarei. E me manifestarei a Ele. Olha a promessa. É a graça. Eu vou guardar a graça, a aliança, para aqueles que procuram me obedecer, que guardam, que ouvem. Ekev. Veaya ekev tishmeun. Ouvir, aquele que ouvir. O chamar-te-me, aquele que guardar. Mais uma vez, não se conhece a Deus pelo discurso, mas pelo ouvir. Esta oração já em nome de Yeshua. Amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.